Questão 16. Essa questão é uma questão mais conceitual, né? Tem que prestar atenção em alguns itens aí necessários para a função do primeiro grau. Então, primeiro, ele nos dá aqui a função do primeiro grau. O que pede no enunciado é o seguinte, ele diz: a figura a seguir mostra o gráfico da função y igual a x mais b. O que a gente precisa saber é quem é esse a, quem é esse b e qual é o comportamento dele no gráfico, né? Então, pelo estudo de função do primeiro grau, esse valor numérico do b é o valor onde o gráfico e o eixo y tem um cruzamento. Então, aqui está o número b, independente do valor numérico que ele apresente aqui, né? Porque é um exercício totalmente literal. Como eu falei no começo, só é possível resolvê-lo por meio de conceitos, né? Primeiro conceito é esse, que o b desses tipo de gráfico, né, de função de primeiro grau, é sempre o ponto onde o gráfico e o eixo y, que é esse eixo aqui, onde eles se interceptam. Esse ponto é o b. E pelo gráfico aqui, pelos eixos cartesianos, o b está do lado positivo em relação a y. Então esse b é positivo, ou seja, ele é maior do que zero. Agora o a, né, quem é o a aqui para nós? O a é o que a gente chama de coeficiente angular, né, o ângulo aqui que o gráfico forma, né, em relação ao eixo x. E ele tem a seguinte característica: se esse a for um valor positivo, o gráfico é crescente. Se o a for negativo, o gráfico é decrescente. E a gente observa que esse gráfico é decrescente. Com isso, a gente vai ter um a negativo, um a menor do que zero. E aí, entre as alternativas, ele pede, né, ele fala: é correto afirmar que, e aí ele está dando relações entre o a e o b. Significa que o a é negativo e o b é positivo. E a gente encontra essa configuração aqui na letra C. Veja, a menor que zero e b maior que zero. Significa a negativo e b positivo, conforme, né, as instruções teóricas aí fornecidas nesse estudo de função de primeiro grau.